Olá, meus amigos, sejamos nós todos bem-vindos mais uma vez ao estudo do nosso livro Obras Póstumas. Hoje nós vamos estudar aos assinantes da Revista Espírita e hoje é exatamente 30 de abril de 2021. Vamos iniciar fazendo a nossa prece. Divino amigo Jesus, mais uma vez estamos unidos e reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Rogamos que o Senhor possa sempre nos conduzir, nos inspirar, porque é em Teu nome, Senhor, que nós realizamos esse trabalho. E que a espiritualidade amiga possa mais uma vez nos conduzir. Que assim seja. Então vamos lá, aos assinantes da Revista Espírita, Obras Póstumas. Até hoje a Revista Espírita foi essencialmente obra criação de Allan Kardec, como aliás todas as obras doutrinárias que ele publicou. Quando a morte o surpreendeu, a multiplicidade de suas ocupações e a nova fase em que entrava o Espiritismo o faziam desejar a companhia de alguns colaboradores convictos, a fim de que, sob sua direção, executassem trabalhos aos quais já não podia bastar-se sozinho. Procuraremos não nos afastar da via que ele nos traçou, mas pareceu-nos de nosso dever consagrar aos trabalhos do mestre, sob o título de Obras Póstumas, algumas páginas que ele guardou para si. Se tivesse permanecido corporalmente entre nós, a abundância de documentos acumulados em seu gabinete de trabalho nos permitirá, durante muitos anos, publicar em cada número, além das instruções que ele houver por bem nos dar como espírito, um desses interessantes artigos que sabia tão bem tornar compreensíveis a todos. Acreditamos assim satisfazer aos desejos de todos aqueles que a filosofia espírita reuniu em nossas fileiras e que souberam apreciar no autor de O Livro dos Espíritos o homem de bem, o trabalhador infatigável e devotado, o espírita convicto, aplicando-se na vida privada e pôr em prática os princípios que ensinava em suas obras. Revista Espírita é o 12º ano, junho de 1869, esse texto. E a gente percebe, gente, a dedicação do professor Allan Kardec, que mesmo com a desencarnação dele, já havia muito material preparado. Então a gente observa que não se trata de uma alma que ia fazendo de qualquer jeito. Era uma alma verdadeiramente tão dedicada que ele se programava e adiantava já bastante o trabalho. Então não é aquele espírita que vai fazer a palestra amanhã e se prepara hoje, né? Que vai falar de um assunto e vê tudo em cima da hora. Então a gente percebe, é como se fosse assim. Ele vai dar a palestra daqui a um mês, ele já está com todo o material separado. Então eles perceberam que no gabinete dele já tinha material bastante para a publicação de várias revistas espíritas, né? De vários números da Revista Espírita, porque esse material já estava todo pronto, todo adiantado. É por isso que tem uma Revista Espírita que é publicada depois da desencarnação dele e ainda com o material dele. Mas por quê? Porque ele deixou já separado. Vamos então para a primeira parte. Nós vamos estudar Deus, a alma e a criação. Vamos entrar em Deus? Primeira parte, Deus, item 1. Há um Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Esse aí é de existe, né? Temos a prova da existência de Deus neste axioma, né? Nessa evidência. Não há efeito sem causa.
Vemos constantemente uma imensidade de efeitos, cuja causa não está na humanidade, pois que a humanidade é impotente para produzi-los, ou sequer para explicá-los. A causa está acima da humanidade. É a essa causa que se chama Deus, Jeová, Alá, Brahma, Forri, Grande Espírito e etc. Conforme as línguas, os tempos e os lugares. Então aqui quando ele diz assim, temos a prova da existência de Deus, nesta evidência não há efeito sem uma causa. Então basta nós olharmos tudo que existe no nosso planeta e no nosso universo, que não foi criação do homem, óbvio, é criação de uma inteligência suprema. Então isso tudo é o efeito. Quem é a causa? Não venha me falar de uma causa, de uma explosão que tudo criou. Então isso também faz parte, mas não foi a explosão que criou, não é assim. Mas alguém coordenou essa explosão, que aconteceu e que acontece. Não foi um acaso, porque o acaso ele não é inteligente. Então, hoje alguém dizer não acredito em Deus, é um ato que a gente respeita, mas é de muita burrice. Tais efeitos não se produzem ao acaso, fortuitamente e em desordem. Desde a organização do mais pequenino inseto e da mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço. Tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação, uma previdência, uma solicitude, um cuidado, que ultrapassam todas as concepções humanas. A causa é, pois, soberanamente inteligente. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Eu gosto da frase do Einstein quando ele diz, para minha surpresa, quando eu faço uma descoberta, eu encontro Deus lá dentro. Essa frase de Einstein. Então, quando você realmente conhece a física e você conhece um pouco da química e conhece um pouco da própria anatomia, só esses 3 pontos, você começa a olhar e vai dizer, mas como que isso pode funcionar? Porque nós sabemos que para que o universo possa funcionar, ele está submetido a leis calculados. O tempo exato da rotação, se for mais rápido, destrói tudo. Então a gente percebe que está tudo milimetricamente calculado. Então não é acaso, é uma inteligência realmente. E quando a gente vê o nosso organismo, que a gente olha para o nosso corpo, ele é perfeito. Os rins aí funcionando, fazendo o trabalho de filtrar, caladinho, quietinho. O coração bombeando, o sangue que vai de ponta a ponta, o sistema digestório. Então é tudo muito sincronizado. Deus é eterno. Se tivesse tido começo, alguma coisa teria existido antes dele. Então nós podemos dizer assim, utilizando realmente a linguagem do nosso português, que é cheio de regras, conceitos, a gente tem que entender o que uma palavra significa. Quando a gente fala em eterno, a gente está dizendo que não teve começo e nem tem fim. Então isso já não caberia para nós espíritos, porque nós temos começo, tivemos começo, só não temos o fim. Mas a gente pode dizer que nós somos imortais. Teve um começo, mas não tem um fim. Questão de palavras, Então, eu sou um espírito imortal, tá correto, tia? Tá. Eu sou um espírito eterno, tá correto, tia? Não, segundo a linguagem do português, não. A gente vai ver algumas vezes nas obras subsidiárias o termo, vai estar lá. Mas a gente tem que entender que hoje a gente realmente devemos falar o imortal, Mas Deus é eterno. Por quê? Porque ele nem teve começo, porque é Deus. Quem que poderia ter criado Deus? Se tivesse tido começo, alguma coisa teria existido antes dele. Teria saído do nada ou então um ser anterior teria criado. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito da eternidade. Ele é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então você vê que a lei que rege o universo hoje é a mesma que estava regendo o universo há milhões e milhões de anos atrás.
Porque tudo que Deus faz, o próprio Deus, ele é imutável. Então as leis divinas não estão ali sendo adaptadas, não, é lei. Quando a gente pega a lei da ação e reação, é uma lei, ela é imutável. Não existe uma adaptação para cada pessoa, não. A lei da ação e reação é uma lei. E todas as leis que são divinas, elas são o quê? Imutáveis. Por isso que ele diz, é imutável. Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Ele é imaterial, então a gente também tem que ressignificar isso, porque a gente acaba sempre projetando em Deus um Deus humano. Não podemos imaginar que Deus tem um corpo humano. É um senhorzinho de barba, né, cajado, não cabe mais esse tipo. Ou muito menos que Deus tem sentimentos humanos, ele é divino. Não tem sentimentos humanos, não carrega paixões, é absolutamente nada disso. E nada do que seja de ordem material, nada. Ele é imaterial. Ele é imaterial, nada matéria. Sua natureza difere de tudo quanto chamamos matéria, pois, do contrário, ele estaria sujeito às flutuações e às transformações da matéria. E então já não seria imutável, porque se é matéria, ele vai estar sujeito a mudanças. Estamos juntos, gente? Está dando? É único. Se houvesse muitos deuses, haveria muitas vontades. Não havendo, nesse caso, unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Imagina se houvesse vários deuses, vamos reunir os deuses. Ah, não, eu quero assim. Não, eu quero assim. Então não ia dar certo. Ele é onipotente, porque ele é único. Se não dispusesse do poder soberano, haveria alguma coisa ou alguém mais poderoso do que ele. Não teria feito todas as coisas, e as que ele não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Então, único e onipotente estão ali bem juntos. Ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas mais mínimas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Eu sempre costumo dizer, quando a gente diz Deus é soberanamente justo e bom, tudo que acontece na minha vida, Deus é justo e é bom. Apareceu uma enfermidade que vai me levar a óbito, Deus é justo e é bom. Ele achou por bem levar um ente querido meu, Deus é justo e bom. Justo, isso faz parte, não está nada errado. A gente vê muitos terrícolas falando assim, mas por que Deus? Como você fez isso comigo? Eu não merecia isso. Por que o Senhor levou fulano? Ele era tão jovem, ele não merecia isso. A gente não fala muito assim? Então, se essa é a minha fala, então para mim Deus nem é justo e muito menos é bom. Mas dentro dessas leis que nós humanos conseguimos conceber, nessa linguagem simples e limitada, é dizer que ele é soberanamente justo e bom. Soberanamente, acima de todos. Item 3. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Se supuséssemos imperfeito um só dos atributos de Deus, se lhe tirássemos a menor parcela de eternidade, de imutabilidade, de imaterialidade, de unidade, de onipotência, de justiça e de bondade, poderíamos imaginar um ser que possuísse o que lhe faltasse, e esse ser, mais perfeito do que ele, é que seria Deus, né? Então, Deus é infinito em todas as suas perfeições. É por isso que a nossa oração é: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E quando nós, terráqueos, conseguimos realmente entender, conceber isso na sua essência, nós vamos nos curvar e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, porque a vontade dele é perfeita, a minha não. A minha está limitada a uma circunstância, ele está vendo a minha vida de uma forma muito ampla. Para que fazer pedido para Deus? A gente até pode pedir: Senhor,
Me ajude a ser menos fofoqueiro, Senhor. Quando eu vejo, eu já estou fofocando a vida alheia. Ah, Senhor, me falta tanta paciência com os meus pais. Me ajuda a ter um pouco mais de paciência, né? Ah, Senhor, quando eu vejo, eu já estou gritando no trânsito. Me ajuda, me dê força. Eu estou querendo resistir. Eu quero ser uma pessoa do bem. Você está entendendo? Esse tipo de pedido a gente deveria sim fazer, que são os pedidos de ordem moral, que é o propósito da nossa encarnação, é realmente esse aperfeiçoamento moral. Nós encarnamos só para isso. Todo o investimento de Deus é para que nós venhamos a nos tornar seres humanos melhores. Ponto. Vamos entrar no item 2, alma. Há no homem um princípio inteligente a que se chama alma ou espírito. Então, no animal é um princípio espiritual, né? No livro dos Espíritos, a partir da questão, acho que 72 ou 74, tem lá uma nota explicativa do professor Allan Kardec, em que ele diz que a partir desse momento ele vai se referir ao termo espírito, à individualidade. Mas antes disso, ele está falando do princípio espiritual. Ele deixa uma nota lá na questão. Então, há no homem um princípio inteligente, a que se chama alma ou espírito. E no livro dos Espíritos, isso Kardec explica lá na introdução. A alma seria o espírito quando está encarnado, né? Ele é independente da matéria, ou seja, se a matéria deixar de existir, ele continua existindo, o espírito, tá? E que ele dá o senso moral e a faculdade de pensar. Por isso que diz, a união do espírito à matéria é para intelectualizar a matéria. Porque a matéria sem a alma não tem como intelectualizar. Então aqui nós já estudamos em um livro dos Espíritos que o pensamento ele é um atributo do espírito. E a faculdade de pensar está limitada ao espírito, tá? Fique bem claro isso, a gente tem que conhecer as obras básicas para a gente não misturar, tá bom? Os animais, eles têm instinto. O instinto não se pensa, o instinto se faz. E o instinto é uma inteligência rudimentar dada por Deus. O princípio espiritual, ele, de certa forma, Deus deu a ele. Então, Deus nos conduziu 100% até nos transformarmos em espírito, essa individualidade, esse ser moral. E ainda assim ele continuou nos conduzindo no início, quando nós éramos só instinto. A partir do momento que nós fomos desenvolvendo a inteligência, que ele foi obviamente conduzindo tudo isso, olha, a Conceição já está na capacidade de ter o livre-arbítrio. Ela poderá, a partir desse momento, já começar a assumir as responsabilidades. Não pensa que o livre-arbítrio foi dado no momento que nós estávamos tendo a nossa primeira encarnação. Não, nós éramos totalmente extintos. A gente não tinha ainda, a gente estava desenvolvendo o pensar, esse movimento da lógica. Então, Deus foi nos conduzindo. A gente vai ver isso de uma forma muito clara, mas avaliando agora o ser coletivo, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lembra? Trazer os portugueses até o Brasil, isso tudo foi conduzido para descobrir esse nosso país, essa nossa terra grandiosa. Foi conduzida a vinda do rei, foi conduzido até o imperador. Quando nós tivemos a República com o Marechal Deodoro, Jesus falou a Ismael, a partir desse momento, o Brasil assume a sua maturidade. Ele está falando do coletivo. Nós não mais iremos interferir na política do país. Hoje, todo o nosso trabalho será na evangelização. Aí você vai dizer, poxa, Conceição, e ele deixou... Gente, se ele deixou a parte política, é porque nós temos que aprender a lidar com isso. A gente tem que amadurecer, a gente tem que aprender a escolher. Mas o trabalho que o nosso Senhor, coordenando aí todo esse trabalho, e nosso Ismael sendo responsável, o que nosso Senhor Jesus pediu a Ismael? Vamos trabalhar na ferida, porque um povo moralizado é um país moralizado. Então, vamos trabalhar na evangelização, e é realmente o que acontece. Então, apesar de todas as dificuldades que o nosso país ainda vive, principalmente socialmente falando, muitas pessoas passando fome, uma miséria ainda muito grande, mas nesse país nós conseguimos sentar em torno de uma mesa, irmãos nossos de várias religiões, e ninguém mata ninguém.
coisas que em outros países não conseguiriam fazer. E nós sabemos que é o país mais cristão, é o Brasil. Então isso já é um sinal muito grande que está dando certo. Então lembra, o pensamento ele é um atributo do espírito, tá bom? Se o pensamento fosse propriedade da matéria, veríamos a matéria bruta a pensar. Imagina uma pedra pensando? Ora, como ninguém nunca viu a matéria inerte dotada de faculdades intelectuais, como, quando o corpo morre, deixa de pensar. Há que se concluir que a alma independe da matéria e que os órgãos não passam de instrumentos com o auxílio dos quais o homem manifesta seu pensamento. Se o pensamento é um atributo da matéria e não do espírito, por que quando a pessoa morre ela não continua pensando? Olha como o professor vai montando a linha de raciocínio. E ele diz assim, há que se concluir que a alma ela independe da matéria e que os órgãos não passam de instrumento. Aí você vai me dizer, Conceição, então, uma pessoa que tem problemas psicológicos, uma pessoa que tem realmente uma deformidade cerebral, então o cérebro dela que não funciona, e ela logo não pensa, a alma continua pensando. A máquina cerebral apenas não consegue exteriorizar o que a alma pensa. Você não pensa que aquele serzinho, aquele ser humano, aquele espírito que está vivendo essa expiação, porque é uma expiação, que está ali sobre uma cama, que você ora, ele tem aquele rosto da idiotia, né? Você não pensa que ele não está entendendo, ele está entendendo tudo. Ele sabe ser amado, ele sabe ser maltratado, tudo aquele espírito está registrando. Ele só não consegue exteriorizar, porque é igual como você diz assim, vamos dizer que você está numa assembleia enorme. Você tem voz, a assembleia está bem distante, mas o microfone não funciona. Então, o fato das pessoas não estarem te ouvindo, isso não quer dizer que você não tenha voz, quer dizer que o aparelho está danificado, o microfone está danificado. Então, que você possa fazer uma adaptação quando se fala da máquina cerebral. Então, a máquina cerebral está danificada e o espírito não tem como exteriorizar. Mas que eles entendem tudo, entendem sim. Quinto, as doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. Conforme pretendem os materialistas, o pensamento fosse segregado pelo cérebro, como a bile o é pelo fígado, resultaria que, morto o corpo, a inteligência do homem, todas as suas qualidades morais cairiam no nada. Que os nossos parentes, os amigos e todos quantos tivessem gozado da nossa afeição, estariam perdidos para sempre. Que o homem de gênio não teria mérito algum, visto que, somente ao acaso da sua organização, seria devedor das faculdades transcendentes que revela. Que entre o imbecil e o sábio apenas haveria a diferença de mais ou menos substância cerebral. As consequências dessa doutrina materialista seriam que, nada esperando para depois desta vida, o homem não teria nenhum interesse em fazer o bem, que lhe seria muito natural procurar a maior soma possível de gozos, mesmo à custa dos outros, que seria estupidez privar-se ele de alguma coisa em benefício do próximo, que o sentimento mais racional seria o egoísmo, que aquele que fosse persistentemente desventurado na terra, nada de melhor teria a fazer senão matar-se, porquanto, destinado a mergulhar no nada, isso não lhe seria nem pior nem melhor, ao passo que de tal forma abreviaria seus sofrimentos. A doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo, a origem de todos os vícios. É a negação da caridade, fonte de todas as virtudes e base da ordem social, sendo ainda a justificação do suicídio. Então, a ideia materialista, ela iria apenas atrapalhar o desenvolvimento moral de uma sociedade. Mas
Fazer a caridade para quê? Ajudar o outro para quê? Né? Se eu estou doente, vou ficar aqui esperando a morte chegar, para quê? Então vamos logo acelerar isso, porque acaba tudo mesmo, não é verdade? Vamos para o item 6. O Espiritismo prova a independência da alma. A existência da alma é provada pelos atos inteligentes do homem, que hão de ter uma causa inteligente e não uma causa inerte. Sua independência é demonstrada de modo patente pelos fenômenos espíritas que a mostram agindo por si mesma, e, sobretudo, pelo seu isolamento durante a vida, o que lhe permite manifestar-se, pensar e agir na ausência do corpo. Pode-se dizer que, se a química separou os elementos da água, se, dessa maneira, pôs a descoberta as propriedades desses elementos e se pode, à sua vontade, fazer e desfazer um corpo composto, o Espiritismo igualmente pode isolar os dois elementos constitutivos do homem, o espírito e a matéria, a alma e o corpo, separá-los e reuni-los à vontade, o que não pode deixar dúvida sobre a independência de uma e do outro. É fato, né? Item 7. A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva sua individualidade após a morte do corpo. Se a alma não sobrevivesse ao corpo, o homem só teria por perspectiva o nada. Do mesmo modo que se a faculdade de pensar fosse produto da matéria, se não conservasse a sua individualidade, isto é, se perdesse no reservatório comum chamado o grande todo, como as gotas d'água no oceano, seria igualmente para o homem o nada do pensamento e as consequências seriam absolutamente as mesmas do que se não houvesse alma. A sobrevivência da alma após a morte do corpo está provada de maneira incontestável e até certo ponto palpável pelas comunicações espíritas. Sua individualidade é demonstrada pelo caráter e pelas qualidades peculiares a cada um. Essas qualidades, que distinguem as almas uma das outras, constituem a sua personalidade. Se as almas se confundissem num todo comum, suas qualidades seriam uniformes, né? Então, desencarnou e volta para o todo, para o coletivo e perde a sua individualidade. Não. Desencarnando, nós continuamos sendo quem somos. Além dessas provas inteligentes, há também a prova material das manifestações visuais ou aparições, tão frequentes e autênticas que não é lícito pô-las em dúvida. Item 8. A alma do homem é feliz ou infeliz depois da morte, conforme o bem ou mal que haja feito durante a vida. Desde que se admita um Deus soberanamente justo, não se pode admitir que as almas tenham todas as mesmas sortes. Se a posição futura do criminoso houvesse de ser a mesma que a do homem virtuoso, a prática do bem não teria nenhuma utilidade. Ora, supor que Deus não faz diferença entre o que pratica o bem e o que pratica o mal, seria negar a sua justiça. E quando a gente diz assim, Deus põe diferença, nós aí estamos submetidos às leis. Como durante a vida terrena, nem sempre o mal recebe punição e nem sempre o bem é recompensado. Deve-se concluir daí que a justiça será feita depois, sem o que Deus não seria justo. Quantas pessoas não passam uma encarnação inteira fazendo perversidade e não é descoberto nada? E quantas pessoas fazem muito bem e não recebem aqui na Terra? Vamos pegar a própria Alcínio no livro Renúncia. Uma vida inteira de sofrimento até a desencarnação. Então aqui na Terra houve algum reconhecimento? Nenhum. Mas com certeza ao desencarnar ela tem. Você vai dizer, mas não tem nem graça quando desencarnar. Não, tem toda a graça. Aqui é que não tem, porque aqui é muito rápido. Porque a vida espiritual é a vida real do espírito. O que eu estou querendo dizer com isso?
Quando nós estamos encarnados, nós estamos limitados a uma personalidade. A gente só lembra do que a gente conquistou aqui. Quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente consegue acionar a nossa condição de espírito, ou seja, a dor moral é muito maior. As penas e os gozos futuros estão, além disso, provados materialmente pelas comunicações que os homens podem estabelecer com as almas dos que aqui viveram e que vêm descrever o estado em que se encontram. Feliz ou infeliz, a natureza de suas alegrias ou de seus sofrimentos, e enumerar-lhes as causas. Item 9 e último do nosso estudo de hoje. Deus, alma, sobrevivência e individualidade da alma após a morte do corpo, penas e recompensas futuras constituem os princípios fundamentais de todas as religiões. O Espiritismo vem acrescentar as provas morais desses princípios, as provas materiais dos fatos e da experimentação, e corta pela raiz os enganos do materialismo. Em presença dos fatos, cessa toda a razão de ser da incredulidade. É assim que o Espiritismo restitui a fé aos que a tenham perdido e dissipa as dúvidas dos incrédulos. Coisa linda isso aqui. Então, Kardec sempre disse assim, que o Espiritismo não é para quem já está feliz em sua religião, mas para aquele que ainda não havia se encontrado em nenhuma religião. Gente, finalizamos aqui o nosso estudo de hoje. Agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, a espiritualidade amiga que nos conduz, e até o nosso próximo estudo da Obras Póstumas. Um grande abraço da tia e que Deus possa nos abençoar sempre.